Tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, especialista em mercado e projetos de crédito de carbono, membro do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e atuo também junto às COPs, conferências das partes da ONU sobre mudanças climáticas, que são as reuniões anuais que ocorrem para tratar das mudanças climáticas, as negociações e acordos sobre o clima global. E aqui no meu perfil eu te ensino como faturar alto mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa meta. Trazer todos os profissionais para esse mercado que possam conhecê-lo, que possam explorar as tuas oportunidades. Pois bem, vamos avançar aqui sempre com novos assuntos. Sempre temos trazido aqui novos assuntos para podermos avançar nos conhecimentos e nas matérias de interesse para quem quer atuar nesse mercado. Hoje eu vou comentar aqui sobre uma matéria que saiu na Agência Brasil um tempinho atrás, nos últimos dias de 2022, cujo título é Banco Mundial e Banco do Brasil criam um balcão único para crédito de carbono. Ok? Então vou falar sobre isso hoje. Esse é o nosso propósito aqui nesse vídeo. E vamos tratar aqui do que é o Banco Mundial, falar um pouquinho, só para quem não sabe, né, o que é o Banco Mundial, depois abordar os compromissos climáticos do Brasil, que são importantes também, que estão no bojo desse assunto, né? Vamos falar aqui do balcão de crédito de carbono e de uma matéria associada da Reuters, que saiu também relacionada a essa matéria principal. E vamos ver aqui também alguns desdobramentos desse assunto, ok? Que implicações tem isso, né, para o nosso país, para o mercado de crédito de carbono, ok? Então tá, vamos ver aqui em primeiro lugar, falar o que é o Banco Mundial, né? Não sei se todo mundo sabe, né? Então sempre a gente procura esclarecer aqui, os assuntos de uma maneira bastante clara, bastante didática para que todo mundo possa entender, né? Bom, é uma instituição financeira internacional, como muitos de vocês podem saber, né, que tem uma série de atividades, mas efetua também empréstimos, né, para os países em desenvolvimento, como é o Brasil. Ele é o maior e mais conhecido banco de desenvolvimento do mundo, né? Nós temos aí também o nosso banco, né, no Brasil, aqui o BNDES, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco de desenvolvimento, e no nível mundial nós temos o Banco Mundial, né, que além de possuir aí o estatuto de observador do Grupo de Desenvolvimento das Nações Unidas, então também tem esse status junto à ONU, né, e em outros fóruns internacionais também, segundo a literatura, né, segundo o seu próprio site. Como, por exemplo, o G20 financeiro, né? G20 reúne os principais países, as principais nações, as 20 maiores nações do mundo, né? Que o Brasil faz parte. O Banco Mundial, então, foi fundado no dia 27 de dezembro de 1944, né? Ainda na saída aí da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Muita coisa aconteceu no pós-guerra, né? E o Banco Mundial é uma das instituições que foram formadas, foram criadas nessa época. Tem 186 países como membros e tem sua sede em Washington, D.C., né, nos Estados Unidos. Ok? Então é isso. O Banco Mundial basicamente é isso. Agora falando um pouco sobre os compromissos climáticos, né, do Brasil. O Brasil ele tem compromissos com o clima global, né, pelo Acordo de Paris, e também é signatário da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas e do Protocolo de Kyoto, que expirou em 31 de 12 de 2020, que foi sucedido pelo Acordo de Paris a partir de 2015, numa transição entre os dois acordos. Bom, o governo brasileiro apresentou ao secretariado da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, a UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, chamado Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada, né? Um termo meio, né, longo, assim, até fica engraçado, né? Esse termo, que é um termo difícil de falar em português, mas conhecida por NDC, né? Contribuição Nacionalmente Determinada, National Determined Contribution, né? Então, o Brasil apresentou sua contribuição para o Acordo de Paris. Esse foi entregue, então, com vistas a esse novo acordo, né? Entregue à Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas. Passando um avião aqui, um barulhinho, né? Mas deixa para lá. O Acordo de Paris, né? Que foi adotado na 21ª conferência, aquela COP21, né? Que foi assinada, né? Esse Acordo de Paris foi assinado em dezembro de 2015. Muito bem. Então, o Brasil tem compromissos climáticos com o Acordo de Paris e apresentou as suas contribuições nessa chamada NDC. Inicialmente era INDC, né?
porque tinha o ID intended, que é ser, né, programado, pretendida, né? Mas que virou depois contribuição efetiva, saindo esse izinho, né, da sigla. O que significa NDC ou INDC? Né? O conceito surge durante a COP19, né, em Varsóvia, na Polônia, e por meio da decisão 1 dessa conferência, convidou todas as partes, ou seja, os países signatários da conferência, né, da convenção, a preparar as suas INDCs, com vistas aí a alcançar o objetivo da convenção, que é a redução dos gases de efeito estufa na atmosfera, gases de efeito estufa de origem antrópica, antropogênica. Então, as decisões 1 da COP19 e a decisão 1 da COP20, que veio depois, convidaram também as partes a comunicar ao secretariado da UNFCCC, antecipadamente a COP21, na época lá em 2015, né, de modo a facilitar aí a transparência, a compreensão, a clareza com relação às contribuições dos diferentes países. Então, o Brasil também foi invocado, foi chamado a essa responsabilidade e o Brasil apresentou a sua INDC, que depois veio se chamar NDC, né, ao NFCCC em outubro, um pouco antes, né, da COP, não foi tão antecipadamente, foram 2 meses, né, em outubro de 2015. Então, o Brasil assumiu compromissos. Quais são esses compromissos, né, que estão contemplados na NDC brasileira ou na NDC do Brasil? Reduzir em 37% suas emissões de gases de efeito estufa de origem antropogênica até 2025, bastante, né, ambiciosa essa missão. 2025 está aí, né? Nós estamos em 2023, né? E em 43% até 2030. Essas são as aspirações, né, as contribuições do Brasil ao Acordo de Paris. Bastante fortes, né, bastante ambiciosas esses compromissos. Né? Na época do Protocolo de Kyoto se falava em metas e aqui se fala em compromissos. Então o Brasil tem compromissos, esses são os números, essas são as suas aspirações. E o Brasil assumiu esses compromissos, então, em alguns eixos, né, aumentar a participação da bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18% até 2030. Né, esse foi dos compromissos. O outro, no setor florestal e mudança no uso da terra, fortalecer o Código Florestal, né, diminuir o desmatamento, né, e restaurar 12 milhões de hectares de floresta até 2030. Né. Então, tem vários outros detalhes, mas basicamente esses pontos são os mais destacados. No setor de energia, o Brasil também se comprometeu a alcançar a participação estimada de 45% das energias renováveis, né? A composição da matriz energética brasileira até 2030, incluindo aí a expansão das fontes renováveis, hídrica, solar, eólica, etc., né? Não fósseis. E também aumentando a eficiência energética. E no setor agrícola, né, fortalecer o chamado ABC, Plano ABC, Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, né, como a principal estratégia para o desenvolvimento do país nessa área, na agricultura. Né. Restauração adicional de 15 milhões de hectares em pastagens degradadas até 2030, incremento de 5 milhões de hectares de ILPF. Nisso o Brasil conseguiu superar, né? Isso nós já sabemos que o Brasil tem bem mais que 5 milhões de hectares de ILPF até 2030. Então essa meta é uma das que eu já coloco aqui que o Brasil conseguiu avançar bem. As outras nem tanto, né? Mas alguns passos foram dados. No setor industrial, também promover padrões de tecnologias limpas, ampliar as medidas de eficiência energética e de infraestrutura de baixo carbono. No setor de transportes, promover medidas de eficiência, melhoria da infraestrutura de transporte, também no setor público em áreas urbanas. Então, enfim, isso comprometeu com uma série de pontos aí, né, de questões, e isso rebate na matéria principal de hoje que nós vamos repercutir, que nós vamos comentar na sequência essa questão, né, do Banco Mundial, do Banco do Brasil e o Banco de Crédito de Carbono. Né? Então vamos falar sobre isso já logo na sequência. Mas antes disso, eu queria contar uma pequena história para vocês, porque sempre quando o assunto remete à questão da Amazônia, né, das florestas, eu gosto de falar um pouquinho, né, eu gosto de comentar um pouco sobre a minha experiência, né? Então, gostaria de contar uma pequena história aqui sobre uma experiência, né, que eu tenho na Amazônia, né? Eu já estive em todos os estados brasileiros, né? Exceto o Piauí, na verdade, né? O único estado que eu não visitei. Todos os outros já tive passagem, né? Nos estados da Amazônia, em todos, por várias vezes, né? E eu tenho seguidamente, né? Ido participar de expedições e campanhas de pesquisa e projetos, de uma forma geral, de carbono, né?
na Amazônia. Então, conheço bastante aí a Amazônia, todos os estados, e também costumeiramente viajo para lá e tenho bastante interações em todos os estados, principalmente em Rondônia, né? Também Amazonas, Roraima, né, etc. Entre outros, né? Pará, Acre também nós temos bastante cooperação, né? Enfim, né, esses estados nós temos tido bastante contato mais recentemente. Há mais de 20 anos aí eu trabalho com carbono na Amazônia, né? E tenho percebido os grandes desafios, né? De promover aí o não desmatamento, né? Evitar o desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal, né? Que é uma máquina, né, de desmatamento no Brasil. É difícil, né, romper com esse ciclo vicioso, né, negativo, né? Claro, nós precisamos expandir a nossa produção de alimentos, precisamos expandir em algumas regiões a própria área de produção agrícola, mas em muitas frentes nós temos uma baixa eficiência, né? Muitas pastagens degradadas, muitas áreas abertas que depois são usadas de uma maneira não muito eficiente. Então, eu observo, né, cotidianamente, né, nas minhas andanças lá pela Amazônia, esse quadro, né, de desmatamento. E isso nós precisamos melhorar no Brasil, né? Precisamos melhorar. Não podemos indefinidamente avançar a fronteira agrícola, principalmente em regiões que não têm muita vocação. Ok, então tenho tido aí uma boa experiência, né, com as florestas nativas, também com a restauração florestal, né, com restaurar áreas que foram plantadas aí, que foram desmatadas, né, às vezes até as nascentes da água. Então temos trabalhado bastante com isso, né, no sentido principalmente de desenvolver projetos de carbono que estimulem as práticas conservacionistas, recuperação das áreas e agora mais recentemente com áreas de produção florestal também, ou seja, florestamentos produtivos. Então esse é o nosso enfoque, a nossa experiência. Então, eu quis contar um pouco disso, né, para que também faça um link, né, com as questões aí dos nossos compromissos climáticos, ok? No Brasil. Temos essa missão, né, tanto de conservar as florestas nativas, gerar crédito de carbono, promover outras práticas mais saudáveis, né, para a floresta e também recuperar, restaurar as áreas já degradadas. E agora eu te pergunto, você está gostando desse vídeo? Está sendo bom para você? Espero que sim, né? E se você quer conhecer e atuar no mercado do crédito de carbono, então é importante que você siga aqui, né? Continue, né, a seguir o nosso canal, o nosso perfil. E também, né, posso dizer, assista esse vídeo até o final, porque você possa conhecer aí as oportunidades financeiras que esse mercado pode oferecer, oportunidades técnicas e financeiras, né? Você possa também, né, ter retorno financeiro com sua atividade profissional. Então, esse é o nosso propósito também aqui. E lembre-se também que no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. E lembre também que esse vídeo faz parte do aquecimento do nosso evento, a nova era do crédito de carbono, que ocorrerá aí nos dias 25, 26 e 27 agora de janeiro de 2023, né? A partir das 19 horas e 30 minutos. Será um evento 100% online e 100% gratuito. Se inscreva aqui no link da bio, ok? Pois bem, então vamos adiante um pouco aqui no nosso vídeo, né? É, assista até o final, né? Para que você possa se inteirar mais dessa matéria. Vamos falar aqui do balcão de crédito de carbono. Então, essa matéria que saiu aí na Agência Brasil, né? É, um tempinho atrás, poucos dias atrás, né? Diz que o Banco Mundial e o Banco do Brasil, né, criarão um balcão único para financiamento, né? Financiamentos vinculados a ações de sustentabilidade. Isso veio para ficar, né? Questões de ESG, sustentabilidade, isso não mais volta, né? E também ao mercado de crédito de carbono. Isso é importante para nós que atuamos nesse mercado e queremos, né, continuar atuando e para quem está começando também entrar, né? Então, o projeto foi aprovado no dia 23 de 12 de 2022, né, em Washington, pelo Conselho de Administração do Banco Mundial. Bastante importante essa notícia, né, que traz aí uma perspectiva, né, de nós podermos avançar no mercado de crédito de carbono aqui no Brasil. Então, pela primeira vez, as duas instituições financeiras emprestarão recursos, serão empréstimos vinculados a projetos de sustentabilidade que ajudem o Brasil a atingir as metas climáticas. Então, nós conectamos aí aquilo que nós tínhamos falado, os compromissos do Brasil, né? Nós começamos falando lá da INDC, né? Depois NDC e também os compromissos que o Brasil assumiu no Acordo de Paris. Então, que ajudem o Brasil a atingir as suas metas climáticas, seus objetivos, seus propósitos, né? Com benefícios robustos para quem reduzir as emissões de carbono para quem? Os empreendedores do Brasil, né? Diversos empreendedores.
Então, segundo o Banco do Brasil, a expectativa é compensar até 90 milhões de toneladas das emissões de CO2 até 2030. Então, é algo expressivo, né? O que equivale mais ou menos a 4,5% do que o Brasil precisa para cumprir os compromissos de zerar as emissões naquele ano, né? No ano 2030. Tá? Então, é bastante importante essa notícia e esse financiamento, esse empréstimo para que nós possamos viabilizar aqui no país diversas ações, diversos projetos, né, que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, esse montante financeiro que foi contemplado aí, né, o Brasil, é da ordem de 500 milhões de dólares, olha só, 2,5, praticamente um pouco mais, quase 2,7, né, 2,6, 2,7 bilhões, né, de reais. 500 milhões de dólares é bastante dinheiro. Chama-se o Projeto de Financiamento Climático do Brasil, né? Lá está distribuído da seguinte forma: o Banco Mundial então emprestará 400 milhões de dólares para o Banco do Brasil conceder empréstimos vinculados à sustentabilidade para empresas que desejarem reduzir as emissões de carbono. Então agora nós temos um mecanismo de financiamento bem concreto, com recursos na mão, né? O projeto também inclui um fundo de dívida climática piloto de 98 milhões de dólares, que deve alcançar o capital privado para expandir o financiamento vinculado à sustentabilidade na economia em geral. Então, isso também está adicional. Ok? Então, tem os 400 mais os 98, e ainda tem 2 milhões adicionais, que são instrumentos de financiamento complementados aí por esses 2 milhões de recursos para aumentar a capacidade do Banco do Brasil em fornecer assistência técnica para as empresas que adotarem planos de mitigação confiáveis e que tenham acesso aí também a mercados de crédito carbono de alta integridade, de alta qualidade. Bom, né? Isso, muito interessante. Então, 500 milhões dividido nessas três frações, essas três partes, né? Os 400, depois os 98 e os 2 milhões que nós mencionamos por último. Muito bem. Então, as três ações pretendem mobilizar aí, por volta de 1,4 bilhão em capital privado, tanto por meio da ampliação dos financiamentos verdes do Banco do Brasil, como e também como pela conciliação das atividades públicas e recursos dos investidores privados, as duas frentes. Então, o Banco do Brasil foi escolhido porque concentra aí por volta de 60% do crédito rural no nosso país, né? O que permite ampliar a concessão de linhas de crédito, né, sustentáveis, principalmente para o agronegócio. Então, o projeto tornará possível que o Banco do Brasil ofereça aos clientes pacotes que integrem financiamento com apoio acesso aos mercados de crédito de carbono de alta qualidade por meio de um balcão único. Essa é a notícia principal aqui. As empresas tomadoras de empréstimos serão incentivadas a adotar e implementar planos confiáveis de redução de emissões de gases de efeito estufa com metas de resultados. Então, essa iniciativa aí vincula as empresas a mercados de carbono de alta qualidade. A ideia é essa, né? O BNDES já lançou um tempo atrás uma chamada pública, né, para aquisição, né, para adquirir créditos de carbono, principalmente dos padrões mais reconhecidos do mercado voluntário de crédito de carbono, né, o BCS Verra, o Gold Standard, né, esses principais também do próprio MDL, lá da época do Protocolo de Kyoto. Então, segundo o Banco do Brasil, a iniciativa fornecerá às empresas brasileiras, principalmente aos pequenos e médios negócios, isso é interessante, um serviço acessível de ponta a ponta, desde a medição da pegada de carbono, interessante, né? Até a geração de retornos de crédito de carbono de alta integridade. Então, criamos aí uma expectativa muito forte em cima dessa notícia. Ainda, segundo o presidente do Banco do Brasil, né? As coisas vão mudando, né? A política agora, 2023, já temos uma virada de página, né? Mas enfim, a notícia foi no finalzinho do ano passado, né? Mas o presidente afirmava que o projeto aumenta a sinergia com a estratégia da instituição financeira em liderar projetos de sustentabilidade e em fomentar negócios com governança ambiental, social e corporativa. Segundo ele, a experiência é inovadora e pode ser reproduzida em outros países. Também o presidente do BB, à época, né, afirmava, né, que os setores público e privado têm um papel vital aí na transição para uma economia mais verde. Isso é evidente, né? Segundo ele, então, a parceria com o Banco Mundial não é apenas porque ele é o maior financiador mundial de ações climáticas em países em desenvolvimento, não só por isso, mas também porque
traz a experiência, né, em criar e fortalecer mercados de capitais locais e tornar os setores financeiros domésticos mais verdes. O Banco Mundial tem bastante experiência com carbono, né, em nível mundial, desde a época do protocolo de Kyoto. E você e se interessa por esse assunto, né? Você acha que esse vídeo está interessante? Espero que sim, né? E se você quer trabalhar com projetos de crédito de carbono, né, no mercado de crédito de carbono, espero que você queira, né, atuar, porque é uma frente bastante importante de atuação profissional, né? Então, não deixe de assistir esse vídeo até o final, né? Pois muita coisa interessante ainda nós vamos comentar aqui, ok? Então, continue aqui, né? Assista esse vídeo até o fim. E lembre-se também que no meu perfil eu te ensino o caminho para você faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. E que este vídeo faz parte do aquecimento do nosso evento, a nova era do crédito de carbono, que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2023, a partir de 19 horas e 30 minutos. Um evento 100% online, 100% gratuito. Se inscreva aqui no link da bio, ok? Associada a essa matéria, surgiu também uma matéria da Reuters, né, que foi publicada recentemente também, que diz que o Banco Mundial emprestará 500 bilhões, né, de dólares para ajudar o Brasil a cumprir suas metas climáticas, conectado ao que nós estávamos falando, né? Então, o Conselho de Administração do Banco Mundial, diz essa matéria, aprovou um projeto para o Brasil, né, para expandir o financiamento vinculado à sustentabilidade e fortalecer a capacidade do setor privado a acessar os mercados de crédito de carbono e ajudar a conter o desmatamento. Então, bastante importante para nós aqui no Brasil. Essa matéria da Reuters complementa, amplia um pouco, né, algumas análises dessa matéria da Agência Brasil. Diz ainda assim que a iniciativa em colaboração com o Banco do Brasil, né, o Banco Oficial Brasileiro, adota uma abordagem de empréstimos ligados à sustentabilidade para ajudar o Brasil a cumprir suas metas climáticas e oferecer benefícios de mitigação robustos, né, segundo a mídia. Né? Então, o financiamento aí ligado à sustentabilidade, chamado de SLF, do Banco Mundial, permite custos de financiamento mais baixos quando determinados requisitos ambientais, sociais e de governança, os tais ESG, né, são cumpridos por uma empresa. Mas também exige, né, que se cumpram, né, os compromissos assumidos aí com relação às questões climáticas. Então, no início de dezembro, o Banco Mundial e seus parceiros lançaram um sistema global de rastreamento para limpar o mercado opaco de crédito de carbono. Esse mercado opaco é um mercado meio ainda amorfo, meio pouco confiável, de baixa integridade, né? Para limpar o mercado, é assim que está a tradução, né? Limpar o mercado opaco de crédito de carbono e ajudar os países em desenvolvimento a levantar o tão necessário financiamento climático de forma rápida e mais barata. É isso que nós precisamos. Hoje, o nosso mercado de crédito de carbono ainda é caracterizado, né, por algumas empreendimentos maiores, né, empresas mais esclarecidas que têm mais ponta no mercado internacional. Então, isso é importante também para que chegue, né, num nível mais dos pequenos e médios e também de uma forma mais barata e rápida. Isso é bastante necessário. Bom, e quais são os desdobramentos, né, dessa matéria? Foi isso que eu queria comentar um pouco sobre isso ao final aqui do nosso vídeo, né? Primeiro, bom, o Brasil precisa cumprir os seus compromissos, né? O Brasil assumiu, né? O Brasil já é signatário da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, lá de 1994. Né? E depois, em 1997, né, o Brasil também é, participa, ratifica aí o Protocolo de Kyoto, que visou reduzir as emissões de gases de efeito estufa, principalmente dos países desenvolvidos. Né? O Brasil não tinha metas, mas também é signatário. E depois, quando entrou em vigor o Brasil, né, em 2004, 2005, foi um dos pioneiros aí no desenvolvimento de projetos de crédito de carbono no MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, o Brasil tem compromissos, o Brasil já foi atuante nesse período, né, do Protocolo de Kyoto, e também foi signatário, né, signatário do Acordo de Paris, a partir de 2015. E o Brasil, em 2015, como dissemos aqui nesse vídeo, né, assumiu nas suas INDC, posteriormente renomeadas de NDCs, né, é, é, o, compromissos de é, reduzir suas emissões em 37% e 43%, respectivamente, em 2025 e 2030, conforme mencionamos aqui. Então, o Brasil tem compromisso. E como que vai cumprir os compromissos, né?
O Brasil precisa, os empreendedores brasileiros precisam de estímulo. O governo em si não faz, né, essa parte. Ele pode lançar estímulos, né, mecanismos, né, de força da lei, né, tudo mais, né, marcos regulatórios e assim também mecanismos de financiamento, né, mecanismos mercadológicos, e a gente apoia bastante essas iniciativas que são bastante interessantes, bastante eficientes, né, em conduzir bons projetos para reduzir a nossa pegada de carbono, nossas emissões aqui no país. Então, os nossos empreendedores precisam de estímulos, né? Precisam de estímulos. É isso que nós queremos, né? Ter mais mecanismos de financiamento, né? De mercado para podermos acessar uma economia de baixo carbono e termos assim, né? Um crescimento verde em todo o planeta com mais sustentabilidade, mais qualidade de vida. Bom, quem promove as reduções de emissão, né, de gases de efeito estufa são as empresas, são os proprietários rurais, né, são os empreendedores, são as pessoas, enfim, você, eu, né, aqui na minha casa, né, todo mundo tem essa ação. Você pode fazer isso. Eu procuro fazer isso, né, sempre conto essa história. Procuro fazer isso na minha casa, faço meu inventário de emissões aqui de gases de efeito estufa na minha casa, reduzo a minha pegada de carbono, né, uso etanol em vez de gasolina, procuro, né, lavar a roupa de uma maneira mais eficiente, usar a energia mais, de uma forma mais racional, né, e assim por diante. Então temos algumas metas, alguns objetivos, né? Eu tenho estabelecido isso, então isso é importante no nível individual, corporativo e depois, claro, no nível do país e assim por diante, né? Então é muito importante que nós assumamos isso, né? Se nós tivermos mecanismos de financiamento, de estímulo, muito melhor, né? Isso nos incentiva, incentiva a todos, principalmente as organizações. Então, o financiamento é muito necessário. E essa notícia vem a calhar, digamos assim, né, que traz essa perspectiva de termos financiamento. E eu fiquei feliz, fiquei satisfeito, né, ao ler ou saber, né, que é uma forma, né, possivelmente mais barata, mais rápida, mais acessível aos pequenos e médios para que eles possam, né, atuar, né? Isso que é importante. Até agora no mercado nós tivemos aí, né, um acesso mais franco, mais aberto aos grandes empreendedores, grandes e médios, podemos até dizer, mas principalmente os grandes. Então nós queremos que os pequenos, principalmente, e também os médios, evidentemente, todos, né, possam se beneficiar dessas oportunidades de financiamento, de mercado, acesso a mercados, né, porque todos possam, enfim, ter essa possibilidade de acessar, né, esses recursos financeiros e desenvolver suas atividades para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Então, esse mercado de carbono deve estar mais acessível doravante, assim esperamos, né? Descomplicar, baratear são bastante importantes, né? Porque isso vai multiplicar os efeitos nos empreendedores aqui no nosso país. Então, é uma grande oportunidade, uma grande notícia, né? Criação desse bom, a liberação desses recursos, né, pelo Banco Mundial, esse empréstimo também, a gestão pelo Banco do Brasil. Assim esperamos, né, que possamos ter mais medidas, né, concretas, práticas, né, objetivas para que nós tenhamos alcance, né, em larga escala das iniciativas e projetos de crédito de carbono, né, e também de uma forma mais ampla, né, todas as medidas de redução de emissões e também de enfrentamento das mudanças climáticas. Então, assim, esperamos, né? É isso que nós queremos, almejamos. E você gostou desse vídeo? Achou interessante? Muito bem. Então continue a seguir aqui o meu canal, né? Procure assistir os outros vídeos, né? Acompanhe sempre os nossos comentários, as nossas iniciativas de divulgar esse assunto aqui para que nós possamos criar essa cultura, né, do mercado de crédito de carbono, dos projetos de carbono, da mitigação climática, do enfrentamento das mudanças climáticas no nosso país, né? Uma visão bastante holística, ok? E também compartilhe com seus colegas, né? Se você gostou desse vídeo, então compartilhe para que seus amigos, seus colegas possam também conhecer desse assunto mais e mais, ok? Deixo aqui então o meu abraço, né? Sigam sempre o meu canal e não esqueçam, né, que eu sempre estou aqui buscando formas, né, de trazer o conhecimento para vocês, para que vocês possam atuar nesse mercado, possam enfrentar aí, né, as barreiras, né, desse conhecimento, né, e também que você possa atuar, né, de uma forma, mesmo que seja começando do zero, como eu digo aqui, né, nesse mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero.
Então é isso que nós queremos, isso que nós buscamos transmitir a todos os colegas de profissão, das mais diversas profissões, ok? Então deixo aqui meu abraço novamente e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!